Bem, neste exato momento há uma guerra invisível, e diria absolutamente fascinante a acontecer nas bancadas das cozinhas de todo o mundo. Sem dúvida. Uma guerra microscópica, não é? Exato. Milhões de micro-organismos prontos para transformar aquilo que nós muitas vezes consideramos lixo orgânico, tipo um repolho murcho, umas cascas de ananás. Pois que iam diretas para o lixo. Lá está. E eles transformam isso em superalimentos complexos, luxuosos e super saborosos. E o truque para aceder a isto tudo, pronto, passa apenas por saber assumir o papel de general deste exército microscópico. Bem-vindos à nossa exploração detalhada de hoje, focada estritamente na prática da fermentação. É uma perspectiva brilhante e estou muito curioso com a nossa análise de hoje. Muitas vezes, a visão moderna que temos da culinária parece uma linha de montagem industrial. Sim, super controlada, não é? Exatamente. Há aquele foco absoluto no controlo rigoroso, na esterilidade, tudo numa relação muito linear de causa e efeito. Mas, quando entramos neste domínio da fermentação selvagem, As regras mudam. mudam completamente. Abandonamos essa ilusão de controle mecanicista para abraçar algo muito mais antigo. É, no fundo, a gestão de ecossistemas vivos. E as fontes que trouxemos hoje mostram exatamente como fazer isso na prática. Certo, e temos materiais fantásticos, um manual técnico sobre microbiologia alimentar, um estudo antropológico sobre práticas ancestrais e, claro, a obra principal, que é o The Art of Fermentation do Sander Elix Katz. Uma obra monumental. Completamente. E o que torna o trabalho do Katz tão revolucionário não é apenas a teoria. É a forma como ele desmistifica tudo. Quer dizer, ele prova que qualquer pessoa pode transformar a cozinha num laboratório biológico seguro, sem gastar fortunas em equipamento. Nem precisar de ser um especialista em química. Nem pensar. Então, vamos desconstruir isto passo a passo. Porque antes de começarmos a cortar vegetais ou a encher frascos de vidro, temos de perceber as regras deste campo de batalha invisível. O manual técnico diz que toda a fermentação se resume a manipular o ambiente. Exato. Os fatores ambientais. Pronto, e para simplificar, eu imagino isto como organizar uma festa altamente exclusiva. Ah, gosto imenso dessa analogia. Funciona bem, Funciona. porque os candidatos a convidados para essa festa, as bactérias, os bolores, as leveduras, já lá estão. Quer dizer, andam pelo ar, estão nas nossas mãos, na superfície dos próprios alimentos? Quer queiramos, quer não. Pois é. E a literatura técnica divide as condições que eles precisam para prosperar em duas categorias: fatores intrínsecos e extrínsecos. Ora bem, descomplica lá isso para nós. Basicamente, os intrínsecos são o que a comida oferece. Os nutrientes, a água disponível. Os extrínsecos são o ambiente à volta, tipo a temperatura e a umidade. Voltando então à minha analogia da festa exclusiva. Nós, como organizadores, ajustamos a iluminação e o aquecimento, que seria a temperatura, e preparamos o menu de degustação, que são os açúcares dos vegetais. Uhum, perfeitamente. Mas o mais importante de tudo é o segurança implacável que colocamos à porta. E a segurança não deixa entrar qualquer micro-organismo perigoso. Como é que recrutamos esse segurança na prática? Com duas ferramentas super simples: sal e tempo. Só isso? Só isso. Quando adicionamos sal, permitimos que as bactérias benéficas produzam ácido láctico com o passar do tempo. E isso baixa drasticamente o pH do ambiente. É aqui que a magia microscópica acontece. Lá está. Mas porquê que isso é tão seguro? Para percebermos isso, temos de olhar para a biologia, para a osmose, mais especificamente. E como é que a osmose funciona como arma aqui? Porque, sinceramente, atirar uma mão cheia de sal para cima de um repolho não parece uma tática de alta segurança. Parece rudimentar, certo? Mas a nível celular é devastador. A osmose é aquele processo onde a água se move através da membrana celular para tentar equilibrar o sal dos dois lados. Certo? Então, quando criamos uma salmoura, o ambiente fora das bactérias perigosas, tipo a salmonella ou a E. coli, fica com imenso sal, muito mais do que no interior delas. E o que é que lhes acontece? A consequência biológica direta é que a água é literalmente sugada para fora dessas bactérias. Elas desidratam, murcham e acabam por morrer. Uau! Um mecanismo implacável mesmo. Mas, espera aí, se o sal suga a vida às bactérias más,
Por que é que não faz o mesmo às nossas convidadas VIP, as bactérias do ácido lático? E aí é que entra a beleza da evolução. Estas nossas convidadas evoluíram num nicho ecológico muito específico. Elas desenvolveram uma tolerância extraordinária ao sal. Então elas aguentam a pressão. Exato. Enquanto os patogénicos colapsam com a pressão osmótica, as bactérias do ácido lático adoram aquilo. Começam a consumir os açúcares dos vegetais e libertam ácido lático. E esse ácido, por sua vez, baixa ainda mais o pH da salmoura. Ou seja, o ambiente fica 2 vezes mais hostil para os invasores. Precisamente. Criamos um oásis para os bons e um deserto tóxico para os maus. Isto é uma inteligência brutal. E acho que isso explica logo uma das posições mais controversas do Sandor Katz. A literatura moderna está obcecada com esterilização. Lemos em todo o lado para usar pastilhas Campden ou até lixívia diluída para limpar frascos. E o Cass defende veementemente o oposto. Completamente o oposto, não é? Sim. A filosofia dele e a antropologia confirma isto, nas práticas ancestrais, é que a regra é limpeza sim, esterilidade não. Faz sentido. Se tentarmos esterilizar os vegetais ou o equipamento quimicamente, estamos, lá está, a aniquilar a nossa própria força de trabalho. Matamos as bactérias selvagens que já vivem no repolho. É como atirar gás-pimenta para a festa antes sequer dos convidados chegarem. Tal e qual. Se matamos os micróbios bons, a fermentação não arranca espontaneamente. Ou então demora tanto que dá tempo aos bolores para invadirem aquilo. E qual é a solução dele? Água e sabão, lavar bem as mãos, lavar os frascos normalmente, garantir que não há restos de comida antiga e pronto, não precisamos de um bloco operatório em casa. E o lado maravilhoso disto é a democratização absoluta. Não precisamos de incubadoras ou termómetros caríssimos. A barreira financeira é zero. O Katz insiste imenso nisso, na fermentação a custo zero. Sem dúvida, a genialidade dele está em mostrar que já temos o que precisamos. Ele diz mesmo para não comprarmos aqueles frascos de cerâmica importados que custam uma fortuna. Pois, basta o frasco das salsichas. Exato. O frasco da compota ou das azeitonas bem lavados é um biorreator perfeito. E os ingredientes? Ele encoraja a usar aquele repolho esquecido que está a murchar no fundo do frigorífico. Tira-se a folha de fora e o resto está ótimo. Está imaculado e carregado de potencial bacteriano. Ele até diz que, num caso extremo, os pacotinhos de sal que sobram do fast food servem para iniciar uma fermentação. É uma subversão fantástica do consumismo moderno. Mas pronto, com esta abordagem mais orgânica também surgem problemas, não é? Nós metemos o repolho no frasco, sal, tudo limpo e pomos na despensa. E a vida acontece. Exato, o tempo passa e, se não tivermos cuidado, instala-se o caos. O que nos leva àquele ponto que parece banal, mas é o calcanhar daquilos de quase toda a gente. A falta de registro. A dica de ouro do Katz é uma simples tira de fita creme e um marcador. Tão simples e tão ignorado. Completamente. Porque ao fim de 3 meses, um frasco sem rótulo é um mistério. Não fazemos ideia de quando começou, qual foi a proporção de sal e como esta é ciência empírica. De tentativa e erro, Sim, perder o rastro temporal é perder a lição toda. claro, o ambiente lá dentro muda imenso. E isso leva-nos a falar do penetra na nossa festa. O grande intruso. O oxigênio. O Katz foca muito na regra do frasco meio vazio. Quando começamos a comer os nossos pickles, o nível do líquido desce e entra ar para o frasco. Biologicamente, qual é o drama aqui? O oxigênio é o catalisador para os micro-organismos de deterioração aeróbicos. Aqueles que precisam de ar para viver. Ok. Na tua analogia, a salmoura lá no fundo é o salão onde os VIPs celebram sem oxigênio. Mas a superfície, ao ficar exposta, transforma-se numa pista de aterragem fértil para bolores tentarem entrar pelo topo. Mesmo dentro do frigorífico. Mesmo no frio, sim. É mais lento, mas acontece. Então a dica prática dele é simples. E eu adorei isto. Não voltar a guardar o frasco meio vazio. Transferir logo para um frasco mais pequeno. Exatamente. O líquido tem de chegar quase à tampa. Expulsamos o ar e eliminamos o problema. Mas e aqui é que a coisa aperta. Se formos preguiçosos e o bolor aparecer, confesso que a abordagem do Katz a isto ativa todos os meus alertas de perigo. Ele diz para não atirar o frasco para o lixo. Como é que isto pode ser minimamente seguro? É uma reação muito compreensível. Quer dizer, fomos ensinados a associar bolor a perigo imediato.
E o problema real nem é o bolor felpudo em si, mas sim as micotoxinas invisíveis que eles podem libertar para a comida. Pois, e como é que eu sei que ao raspar a parte de cima com uma colher não estou a ignorar uma piscina de toxinas que já desceu pelo frasco todo? Excelente pergunta. E a resposta está, mais uma vez, no nosso segurança. O pH. O ácido láctico. Isso. O ambiente altamente ácido criado pelas bactérias boas não só impede as bactérias más de crescer, como forma uma barreira física e química contra essas micotoxinas. A sério? O ácido bloqueia-as? Bloqueia. A literatura técnica mostra que as toxinas dos bolores superficiais não conseguem penetrar nem difundir-se num líquido com tanta acidez. Fica tudo isolado à camada de cima. Uau! É um campo de forças literal. É fantástico. Por isso, a recomendação dele é raspar suavemente a camada de bolor, limpar as bordas do frasco e o que está submerso lá no fundo está intacto, crocante e perfeitamente seguro. Impressionante. E o Katz também diz que se aparecer bolor logo nos primeiros dias é porque não fomos a interagir com o frasco vezes suficientes. Mexer o preparado ajuda a empurrar os esporos para baixo para a acidez. Que os neutraliza imediatamente. Exato. É um processo participativo. Certo, a biologia faz todo o sentido agora. Mas, na prática, confesso que eu criei exemplos de como usar isto numa terça-feira à noite com o que sobrou na cozinha. Além de pickles, que aplicações mais criativas é que o Katz se ensina? Tem aplicações maravilhosas, a começar pelo reaproveitamento total, como é o caso do tepache lá do México. Ah, o famoso aproveitamento das cascas de ananás. Eu adoro este exemplo porque é transformar lixo em ouro, literalmente. Basicamente, metemos cascas de ananás em água, com açúcar, tipo açúcar mascavado, mas aqui o segredo é o tempo, não é? É puro controle temporal. Esta bebida é a prova da sucessão microbiana. Tipo uma coreografia. Exatamente. Nos primeiros dias, tipo 24 a 48 horas, as leveduras selvagens da casca acordam e começam a comer o açúcar. Produzem dióxido de carbono, E ficam a refrigerante com gás. É a primeira fase. mas se deixares a festa continuar, É coisa aquece. aquece mesmo. As leveduras devoram tanto açúcar que começam a produzir álcool. E o nosso refrigerante vira bebida alcoólica. Mas repara, o que é que acontece se te esqueceres do frasco ao ar livre durante uma semana? Deixa-me adivinhar. Entram novos convidados. É isso. Com muito álcool, as leveduras morrem e o álcool, junto com o oxigênio, atrai as bactérias Acetobacter. Elas respiram ar e comem o álcool. E transformam-no em ácido acético. Em vinagre. Incrível! O mesmo frasco com cascas velhas dá-nos refrigerante, vinho caseiro ou vinagre para as saladas, só dependendo do tempo e de quem está a dominar o ecossistema. Lá está. É a gestão de ecossistemas vivos. E outro detalhe prático excelente é a regra de quando fechar a tampa, especialmente nas saladas de fruta fermentadas. Ah, a cronologia da tampa, isso chamou-me imensa atenção. O nosso instinto é fechar logo o frasco com força. Mas a biologia diz o oposto, não? Sim, nos primeiros dias precisamos que as leveduras respirem. Se selarmos logo tudo, sufocamos a colónia antes dela crescer. Portanto, pano por cima nos primeiros dias. Exato. Um pano limpo deixa entrar ar, mas afasta as moscas da fruta. E é crucial mexer várias vezes ao dia. Só quando vemos aquilo a borbulhar ativamente. É que fechamos a tampa, cortamos o oxigênio e forçamos as leveduras a fazer o álcool e o gás. E isto não serve só para as frutas ou o ananás, pois não? Não, de todo. Temos o bit kvass da Europa de Leste, que é feito com beterraba e sal, ou o kanji indiano, feito de cenouras. Mas a parte mais surpreendente, talvez, seja o aproveitamento de comida cozinhada. As sobras. A secção de reaproveitamento de sobras é genial. Todos nós já olhamos para um resto de arroz ou papas de aveia no frigorífico com vontade de deitar fora. E o Katz diz, nada disso. Usa essas sobras para alimentar a tua massa-mãe, o sourdough, e de manhã tens umas panquecas espetaculares. Ou aquela sopa polaca fantástica, azur, feita com sobras de farinhas e cereais fermentados durante uns dias. É ver as sobras como o início de um novo ciclo. Perfeitamente. Mas de todos os exemplos práticos, houve um que me deixou boquiaberta porque nem sequer se come. A fermentação como ferramenta agrícola para as sementes de tomate. Pois é. Guardar sementes de tomate frescas para o ano seguinte é um pesadelo. É horrivelmente pegajoso. Aquela película não sai nem por nada. E não sei porque, botanicamente, aquela goma está ali para impedir a semente de germinar enquanto está quente dentro do próprio tomate. É uma barreira biológica. E a solução de Katz?
Deixar os micróbios fazerem o trabalho duro. Espremer o tomate com água para um copo e esquecer aquilo na bancada uns dias. Parece nojento um copo de água suja, Com bolor e tudo. mas é um reator de limpeza. Os fungos e as bactérias digerem aquela goma inibidora. E no fim, basta juntar mais água, o lixo sobe, as sementes perfeitamente limpas vão ao fundo. Coa-se aquilo, seca-se num jornal velho e estão prontas. É uma aula de utilidade. Recuperamos a autonomia. Entendemos que o sal e o ácido são defesas formidáveis que sugam a água e bloqueiam toxinas. Adotamos a filosofia de que não precisamos de esterilizar tudo com lixívia. E a custo zero. Aproveitando frascos, gerindo o oxigênio, mudando os recipientes, etiquetando tudo e transformando lixo em iguarias. E isto leva-me à reflexão que quero deixar para o fim. Diga. Se com um pouco de sal e uns frascos velhos nós conseguimos recrutar exércitos invisíveis para transformar as cascas do nosso lixo em refrigerantes, ferramentas agrícolas e refeições luxuosas, que outros processos naturais, tão colaborativos e silenciosos, estaremos nós a ignorar só porque estamos demasiado habituados a comprar soluções rápidas e industrializadas na prateleira do supermercado? Fica a reflexão. Se deixares uma couve fresca em cima da bancada da cozinha durante, sei lá, umas semanas, o resultado é óbvio, não é? Pois, apodrece completamente. Exato. Ganha bolor, cheira horrivelmente mal e vai direto para o lixo. Mas e aqui é que a coisa fica fascinante, se pegares nessa exata mesma couve, a cortares em tiras, lhe juntares um pouco de sal e a enfiares num frasco de vidro sem ar, a história muda. Muda radicalmente, sim. Pois muda. Ela não só sobrevive durante meses a fio, tipo à temperatura ambiente, como se transforma num superalimento incrivelmente complexo e, acima de tudo, seguro para comermos. E olha, essa é talvez a maior ironia da nossa relação moderna com a comida. Porque nós estamos tão habituados a olhar para o frigorífico como a única fronteira entre o que é fresco e o que está estragado. Claro, o frigorífico é o nosso salva-vidas. Exato. Mas esquecemos que a deterioração não é uma inevitabilidade da física. Quer dizer, é apenas um grupo de micróbios a consumir a comida antes de nós. Pois, a roubar-nos o almoço, basicamente. Nem mais. Quando colocas essa couve num frasco com sal, não estás a parar a natureza, estás literalmente a manipulá-la. E é precisamente nessa manipulação que vamos fazer a nossa análise detalhada de hoje. A nossa missão nesta exploração é descodificar este campo de batalha microscópico que existe em todos os alimentos que temos na despensa. E temos muito material para cobrir hoje. Sem dúvida, temos estado a debruçar-nos sobre textos científicos rigorosos de microbiologia alimentar, manuais sobre processamento de vegetais e frutas e, claro, o brilhante livro The Art of Fermentation, do Sander Alex Katz. O objetivo, para quem nos ouve, é perceber como é que a manipulação de coisas como nutrientes, oxigênio e o controle do pH criam sabores incríveis e impedem a comida de se estragar. É verdade. E é importante dizer desde já que não há magia nenhuma na fermentação. É apenas ecologia microbiana aplicada. Ecologia aplicada, adoro esse termo, porque honestamente eu fico maravilhada ao pensar que a técnica de sobrevivência alimentar mais antiga da humanidade é, no fundo, usar a própria biologia para combater a biologia. Sim, mas para dominar essa biologia, temos primeiro de conhecer as equipas em campo, não é? A fermentação é, no fundo, uma gestão de talentos. Tu crias um ambiente que favorece agressivamente certos micróbios, forçando-os a expulsar ou aniquilar aqueles que te fariam mal. Então, se estamos a falar de equipas, quem são os jogadores principais? Estamos a lidar com organismos tão pequenos, mas o impacto deles é gigante. E, segundo as nossas fontes, temos 3 grandes grupos a lutar por território na nossa comida, certo? Bolores, leveduras e bactérias. Exatamente. E a parte interessante é que eles não jogam todos com as mesmas regras. As diferenças nos requisitos de crescimento deles são a chave para a conservação. Vamos lá ver, começando pelos bolores. Aqueles que vemos no pão velho. Esses mesmos. Pertencem ao reino dos fungos, são filamentosos e são os organismos menos exigentes de todos. Ou seja, são os duros de roer. Sim, toleram ambientes secos, com pouquíssima água disponível. São ótimos a decompor praticamente tudo. Depois, subindo um pouco na escala de exigência, tens as leveduras. Que também são fungos, certo? Certo, mas estas são unicelulares e esféricas. São as obreiras do pão e da cerveja.
Precisam de um pouco mais de umidade e nutrientes para prosperar. E no topo da pirâmide, As bactérias. pois as bactérias unicelulares assumem várias formas, cocos, bacilos, e são, de longe, as mais esquisitas e exigentes de todas no que toca a nutrientes. Sabes o que é que isso me lembra? É como se estivéssemos a olhar para diferentes tipos de campistas. Campistas? Como assim? Sim, repara, os bolores são aqueles sobreviventes militares extremos, pá, conseguem acampar no meio do nada só com uma lona rasgada e meio cantil d'água. Ah, estou a ver a ideia. Depois desenrascam-se com nada. Depois, as leveduras são os campistas regulares. Gostam da natureza, mas montam uma tenda decente perto de um rio para terem água. Mas as bactérias? As bactérias são o pessoal do glamping. Glamping? Muito bem visto. Precisam da tenda com ar-condicionado, da umidade milimetricamente perfeita e do serviço de quarto a entregar os nutrientes exatos. Senão, não jogam. Epá, a analogia é fantástica, mas cuidado, não subestime-se as bactérias só por serem umas divas do glamping, porque, quando se sentem ameaçadas, algumas delas têm mecanismos de defesa que os bolores nem sonham. A sério? Tipo quê? Tipo o endosporo. A literatura científica foca-se muito nisto. Quando bactérias como bacilos sérios percebem que o ambiente está a ficar hostil, falta de água ou muito calor, elas não morrem. Então o que fazem? Elas condensam o seu material genético e fecham-se numa espécie de bunker celular indestrutível. Espera aí, um bunker microscópico. Mas indestrutível como? Resiste a lavar com água quente da torneira? Água da torneira. Estamos a falar de sobreviver a mais de 1 hora submerso em água a ferver, a 100 graus Celsius. 1 hora a ferver? Estás a brincar? Nada disso. E mais, podem ficar adormecidos durante décadas ou séculos. Ignoram o calor extremo, a radiação, tudo. E assim que as condições voltam a ser ideais, o bunker abre-se, a bactéria sai e retoma a vida normal, muitas vezes produzindo toxinas mortais. Uau! Isso é aterrador, na verdade. É, mas é por isso que conhecer o inimigo é a primeira ferramenta da conservação alimentar. Se percebermos o que elas exigem, podemos tirar-lhes os recursos. E isso leva-nos aos fatores intrínsecos. O campo de batalha, não é? A comida em si. Porque os micróbios são os atores, mas o alimento é o palco. As proteínas, as vitaminas, a estrutura do alimento, tudo isso decide quem ganha a vantagem inicial. Nem mais. Por exemplo, a própria estrutura química ou biológica do alimento. A casca de uma maçã é uma muralha física imponente, mas a natureza também usa guerra química. Guerra química nas plantas. Exato. O alho, por exemplo, contém alicina, que inibe fortemente o crescimento de bactérias. E o cravinho da Índia tem eugenol. Ah, a alicina do alho. Isso explica perfeitamente porque é que a tradicional vinha de alho foi usada durante tantos séculos em Portugal. Vinha de alho para conservar carne, claro. Pois, a malta não metia alho e vinho só para dar um sabor fixe à carne de porco. Era um verdadeiro escudo antibacteriano antes de haver eletricidade. Mas olha, de todos esses fatores no campo de batalha, o que mais me intriga é o oxigênio. O oxigênio dita muitas regras, sim. Porque os organismos dividem-se naqueles que precisam dele, os aeróbios, e os anaeróbios, para quem o oxigênio é basicamente veneno. Exatamente. E a forma como preparas a comida altera logo isso. Se picares um pedaço de carne para fazer um hambúrguer, estás à força a introduzir oxigênio lá para dentro. Estás a alimentar as bactérias da putrefação. Isso. Mas se ferveres um caldo, estás a remover o oxigênio da água, criando um ambiente anaeróbio. A fermentação, no sentido mais estrito da palavra, é precisamente um metabolismo anaeróbio. Ok, mas isso leva-me a uma pergunta que parece de senso comum. Porque, logicamente, se o ar é o grande problema para os bolores e afins, eu só preciso de agarrar num bife, metê-lo num saco plástico, usar uma máquina de vácuo e pronto. Tiro o ar todo, sem oxigênio, o bife devia durar para sempre na despensa, certo? Epá, esse é um pensamento super comum, mas é um salto lógico extremamente perigoso. Perigoso. Sim. Remover o oxigênio apenas elimina os organismos aeróbios. O que estás a fazer é varrer a concorrência do mapa e abrir as portas de par em par para as bactérias anaeróbias perigosas tomarem conta do bife. Ai, claro. O bunker. Pior que o bunker. Algumas das bactérias produtoras de toxinas mais letais, como o Clostridium botulinum, que causa o botulismo, elas são estritamente anaeróbias. Elas festejam quando lhes tiras o ar. Ou seja, o vácuo não resolve nada sozinho. Apenas acorda um monstro diferente.
Invisível, porque sem ar também não há bolor para nos avisar que a comida está estragada. Exato, não vês o aviso. Por isso é que intervir só no oxigênio ou só nos nutrientes nunca é suficiente. Precisamos de uma arma pesada. E aqui entra a estrela da companhia, a arma letal que os textos tanto mencionam, a acidificação através do controle do pH. O pH é o mestre do jogo na fermentação. Só para dar algum contexto a quem nos ouve, a escala de pH vai de 1 a 14. O 7 é neutro, Como a água. como a água. Acima de 7 é alcalino, mas o que nos interessa é o que está abaixo de 7. Quanto mais baixo, mais ácido. Um limão anda ali pelo pH 2.0, mais ou menos. Muito ácido. Bastante. E na fermentação láctica, a magia acontece quando a proliferação rápida de bactérias benignas consome os açúcares da comida e os converte em ácido láctico ou acético. E elas fazem isso rápido, não é? Muito rápido. Ao baixar o pH bruscamente para menos de 4.0, elas criam um ambiente tão hostil que os organismos patogénicos simplesmente não conseguem sobreviver. A parede celular deles colapsa. Transformam a comida numa piscina de ácido. Mas eu li nos textos que não ficam por aqui. Para além de despejarem ácido, as bactérias protetoras começam uma verdadeira guerra química. Sem dúvida. Produzem substâncias inibitórias, como um peróxido de hidrogênio, água oxigenada na prática. Uau! E produzem umas proteínas muito específicas chamadas bacteriocinas. Estas bacteriocinas são tipo armas biológicas de precisão que perfuram as células de bactérias rivais. É impressionante. O que me leva àquele conceito brilhante que junta isto tudo. O efeito de barreira, ou, em inglês, o hurdle concept. Esse conceito é fundamental para a segurança alimentar. Pois é, porque a conservação nunca depende só de uma coisa. E a imagem que me veio à cabeça ao ler isto foi a de uma pista de obstáculos de treino militar de elite. Te explica lá isso. Imagina um micróbio perigoso que tenta invadir a tua couve. Primeiro obstáculo, adicionaste sal. Portanto, há falta de água disponível. O micróbio rasteja pela lama, passa esse obstáculo e, de repente, pumba, leva com um muro de pH superácido. Certo, o ácido láctico. E se ele, por milagre, sobreviver esse banho de ácido, entra num túnel onde simplesmente não há oxigênio para respirar. E depois ainda é atingido pelas bacteriocinas. Quer dizer, nenhum patogénico comum consegue terminar esta prova. A analogia é excelente, mas eu acrescentaria aqui a perspectiva do Sandor Katz. É que o genial da fermentação não é só teres esses obstáculos, é que os obstáculos estão vivos. Como assim, vivos? Feita de muros de cimento inerte. É um exército microscópico a defender ativamente a tua comida. Não se trata de uma proteção estática, como numa lata de supermercado esterilizada pelo calor. Se abris a lata, qualquer coisa entra lá e faz estragos. Claro, o cofre já foi aberto. Mas um alimento fermentado é dinâmico. Está cheio de organismos que repelem ativamente os invasores de cada vez que tentam entrar. Estou fascinada com a complexidade disto. Mas, passando do laboratório microbiológico para a nossa cozinha, como é que aplicamos isto no dia-a-dia? Vamos pegar nos grandes clássicos, o pão e o vinho. Ora bem, no pão e nas bebidas alcoólicas, as regras mudam ligeiramente. Aqui o domínio não é das bactérias lácticas, mas de uma levedura específica, a Saccharomyces cerevisiae. Uma daquelas campistas de tenda à beira-rio. Exato. E aqui o objetivo principal não é criar aquele ambiente superácido, mas sim transformar os açúcares dos cereais. A levadura consome o açúcar e liberta etanol, que é álcool, e dióxido de carbono. E é esse gás que faz a massa do pão crescer e ficar toda fofinha. Precisamente. E no vinho ou na cerveja, o álcool serve de barreira inibitória para outros micróbios. E às vezes os cereais precisam de uma ajuda extra, não é? Li algures que o amido dos cereais é demasiado complexo para a levedura comer diretamente. É verdade. Na cerveja, por exemplo, faz-se o malteamento. Deixa-se a semente germinar um pouco para que as suas próprias enzimas partam os amidos em açúcares simples, servindo um banquete fácil para a levedura. O nível de detalhe disto é genial. Mas espera, mudando do pão para os vegetais, como o nosso chucrute ou o kimchi coreano, aí voltamos à fermentação selvagem, não é? Sim, a fermentação espontânea. E eu acho isto a maior ironia de todas. Nós não adicionamos nenhum pozinho mágico à couve. Apenas lhe damos sal, metemos num frasco para tirar o ar e as bactérias que já estavam lá nas folhas assumem o controlo e cozinham o alimento por nós. E fazem-no através de um processo que tem 4 fases perfeitamente coreografadas. Não é só um caos dentro do frasco. 4 fases? Conta lá. A primeira é a fase de iniciação, quando pões o sal
crias uma salmoura que isola o oxigênio. Mas ainda há um restinho do ar lá dentro. Então, os micróbios aeróbios que estavam na couve consomem avidamente esse último oxigênio. E depois? E depois asfixiam e morrem. Brutal. Fazem um trabalho de limpeza e saem de cena. Exato. Deixam o palco preparado para a segunda fase, a fermentação primária. Aqui, as bactérias lácticas, especialmente o Leuconostoc mesendrodoides, o nome fantástico, começam a dominar. E são elas que baixam o pH, certo? Sim, consumindo açúcares e libertando muito ácido e gás. Mas o mais irónico é que elas baixam tanto o pH que acabam por envenenar o seu próprio ambiente. Quando fica demasiado ácido, elas não aguentam e a população colapsa. Puxa, é uma autêntica corrida de estafetas suicida. Passam o testemunho à força. E quem agarra no testemunho na terceira fase, a fermentação secundária, são bactérias muito mais resistentes ao ácido, como o Lactobacillus plantarum. Estas pegam no que resta de açúcar e empurram o pH para valores onde nenhum patógeno comum entra. Fica tipo uma fortaleza impenetrável. Fica. E a última fase é a pós-fermentação, onde a atividade abranda e o vegetal fica ali, crocante e seguro durante meses, desde que não lhe des oxigênio novo. Que viagem! E as frutas? As frutas parecem estragar-se tão depressa nas nossas fruteiras, mas os manuais dizem que são um nicho ecológico muito diferente. São diferentes porque a fruta já tem uma vantagem intrínseca enorme. O pH inicial já é baixo. Uma maçã ou uma ameixa andam entre 2,0 e 4,5. Então já começam a meio da pista de obstáculos. Nem mais. Como já são ácidas e ricas em água e açúcar, são um paraíso para as leveduras e bactérias lácticas. Basta uma pequena manipulação humana para prolongar a vida delas incrivelmente, sem sequer precisares de frio. E a melhor parte, que o livro do Katz sublinha constantemente, é que todo este processo não se limita a evitar a deterioração, ele melhora o alimento. E melhora muito a nível nutricional. É talvez o maior bónus da fermentação. Sim, a sintetização de vitaminas, vitamina K, vitaminas do complexo B, as bactérias produzem isso enquanto comem. E aumentam a digestibilidade das proteínas. E há ainda a questão dos antinutrientes nos cereais e leguminosas. Antinutrientes, isso soa a vilão de banda desenhada. E são compostos naturais nas sementes que se agarram a minerais como o ferro e o zinco no nosso intestino e não nos deixam absorvê-los. Mas o processo de fermentação destrói ativamente esses antinutrientes. Basicamente, os micróbios funcionam como um estômago externo nosso, pré-digerem a comida para nós. Exatamente, otimizam a nossa absorção. Ei pá, isto muda tudo. Chegamos ao fim desta nossa análise e a conclusão é pesada. A fermentação não é de todo um acidente feliz. É um design biológico super rigoroso. Um design que demorou milénios a ser aperfeiçoado pelas culturas humanas. Sem dúvida. Passamos hoje por este universo inteiro, descobrimos que bactérias, bolores e leveduras têm exigências diferentes e que alguns micróbios até constroem bunkers indestrutíveis para sobreviver à água a ferver. E vimos que a nossa comida é um campo de batalha. E percebemos finalmente porque é que fechar algo a vácuo à temperatura ambiente pode ser uma péssima ideia se não tivermos cuidado com os anaeróbios. Por causa da ausência da nossa grande arma, o ácido. Exato, o efeito de barreira e a maravilha do pH baixo que afasta os perigos. É impossível não ficar com um respeito profundo por este exército invisível que trabalha no pão, no vinho e na nossa couve-chucrute. Eu diria que o resumo perfeito é esse. A fermentação é um sistema imunitário vivo para a nossa comida. O que me empurra para uma reflexão final e acho que quem nos ouve vai gostar de mastigar nisto. Diz lá. Nós vivemos numa era em que dependemos obsessivamente da energia elétrica, do frigorífico. Gastamos quantidades absurdas de eletricidade para manter a nossa comida fria e evitar que apodreça. Mas se no passado a humanidade conseguiu usar estes exércitos microscópios para preservar comida, desintoxicar sementes e enriquecer dietas sem um único watt de eletricidade? E com resultados nutricionais superiores em muitos casos. Pois. Então será que no nosso mundo moderno, tão focado em consumo sustentável e crises energéticas, a verdadeira inovação para a segurança alimentar mundial não passa por frigoríficos mais potentes ou embalagens plásticas mais sofisticadas? Talvez passe por olhar para trás. Exato. Talvez a resposta seja voltarmos a confiar no poder invisível, feroz e brilhante destas bactérias ancestrais. Fica o desafio.
Tenho a certeza que quem nos acompanhou nesta exploração vai olhar para os frascos na despensa com outros olhos a partir de hoje. Eu, pelo menos, porque já não olho para uma couve da mesma maneira. Nem eu. E ficamos por aqui nesta nossa análise detalhada. Obrigada por nos acompanharem nesta viagem ao mundo invisível da nossa comida.